Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kélvia Bom Tempo, eu sou gerente de sucesso na MIDI e é com muita alegria e satisfação que trazemos esse tema tão relevante para o webinar de hoje, né? Que é o engajamento dos colaboradores. Essa semana eu estou completando 17 anos na Falcone e nessa minha experiência como líder de equipes, pude vivenciar diversas vezes o impacto nos resultados de uma equipe altamente engajada. Quando penso em engajamento, né, em motivação, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a frase: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Eu acho que pessoas engajadas, elas encaram desafios grandes, né, e superam expectativas. E está aí, né, um grande diferencial de sucesso nas organizações. E para falar desse tema tão importante, nossa convidada especial de hoje é a Mirta Zucco, diretora executiva da Dale Carnegie. A Mirta é responsável pela expansão e formação de equipes no Rio Grande do Sul. Também atua como instrutora dos programas da Dale Carnegie, como, por exemplo, treinamento de competências interpessoais, comunicação e liderança, dentre outros. A Taína é do time da Dale e dará apoio nas atividades de hoje. Então, passo a palavra para a Taína e em seguida para a Mirta. Obrigada. Vou dar apoio para a Mirta na noite de hoje, onde nós vamos participar, abrindo os nossos microfones, escrevendo no chat, e uma novidade, vamos fazer uma pesquisa na noite de hoje, então tenham em mãos papel e caneta, então se você precisa dar uma corridinha agora, pegar um papel e caneta, vamos fazer uma pesquisa sobre engajamento. Meu nome é Taína Camargo e estarei com Mirta Zucco. Mirta, por favor. Olá, boa noite. Boa noite, é um prazer imenso, Kélvia, estar com vocês, estar com todas essas pessoas que, numa quarta-feira, num horário para conversar um pouquinho sobre engajamento. Como a Kélvia já falou, eu sou instrutora da Dale Carnegie, trabalho no Rio Grande do Sul, e nós da Dale Carnegie já há mais de 100 anos viemos trabalhando, né? A nossa empresa já tem um histórico de desenvolvimento de líderes. E então, no ano de 2012, a Dale Carnegie resolveu fazer uma pesquisa para entender um pouquinho mais sobre engajamento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Que a gente sabe, né, que todo gestor, todo líder, ele tem a sua forma de liderar, né, o seu time, ele tem o seu jeito, né? E o engajamento, ele está totalmente ligado ao senso de pertencimento que as pessoas têm e a responsabilidade disso por virar essa chave do engajamento, fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes a um time, achava que a responsabilidade disso é do líder, é do gestor imediato, né? Mas a gente só consegue alcançar isso com êxito, né? Aquele líder que consegue articular os valores da empresa com os valores das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, ele precisa inspirar os outros a fazer a mesma coisa. Por isso que, para começar esse nosso bate-papo, coloquei essa frase de Dale Carnegie, que eu acho ela, assim, super importante, e daí eu já vinha há 100 anos falando isso, né? Trate os seus colaboradores como pessoas de valor com habilidades, ao invés, né, de pessoas com habilidades de valor, né? E quando eu trato o meu colaborador assim, ele se sente aceito, né? Ele se sente incluído no processo, sente com voz ativa, contribuindo com a organização. Assim, aumenta o senso de pertencimento, que é uma necessidade humana tão importante. E o que ocorre é que, com a nossa pressão diária, com o nosso foco em resultado, nós passamos o nosso dia a dia na correria, esquecendo, não esquecendo do engajamento, a gente até tem esse olhar, mas muitas vezes aquele microcomportamento passa batido e a gente não entende o que aconteceu no final de uma jornada que não chegamos no resultado que nós queríamos, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e não só eu vou falar, mas a ideia
é compartilhar com vocês o que a nossa empresa fez, como que nós pesquisamos junto com os nossos clientes, e também ouvir um pouquinho de vocês esse conceito de engajamento, porque, como eu falei antes, cada gestor tem o seu jeito de engajar o seu time, né? E o nosso objetivo hoje, então, primeiro como que é a aparência? Vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho como que é a aparência de um colaborador engajado, né? Se nós pararmos para olhar as pessoas que estão conosco na nossa empresa, nos primeiros anos, né, elas estão motivadas, elas vêm até mais bem arrumadas, capricham no visual, a entrega é diferente. E com o passar do tempo, vai diminuindo o índice de satisfação, pequenos comportamentos ou pequenas ações vão se deixando de lado. Nós vamos entender um pouquinho hoje. E também falar por que o engajamento é tão importante. A gente sabe que é importante, mas entender o porquê, mesmo assim, nós estamos sempre correndo atrás disso. E também, com o resultado dessa pesquisa, nós da Dale Carnegie compilamos alguns passos, né, algumas ações para fazer o passo a passo para esse engajamento. E também vamos falar um pouquinho das práticas, né? Não só as nossas, mas como que nós podemos melhorar as nossas práticas na nossa organização para encorajar o engajamento do nosso time, da nossa equipe e, principalmente, de nós mesmos, né? Tem um conto do Vasco da Gama que, quando ele estava com as caravelas, que tinham mais de 400 homens no mar e no meio de tempestade. E estava uma tempestade enorme, estava todo mundo apavorado. Naquele momento, o Vasco da Gama subiu né? Eu não sei como chama aquilo nas caravelas, mas gritou muito alto, né? Para todo o time dele, para todos os marujos. Falou assim: vejam, né? Com vigor na voz, vejam, até o mar estremece quando está à frente à nossa frente, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Quando ele se posicionou daquela forma, com coragem, todos os marinheiros que estavam amedrontados com o mar, eles mudaram a postura. Então, como que é a minha prática enquanto gestor para engajar? Nós vamos discutir um pouquinho isso. E, claro, como a Taina falou, quem quiser contribuir, vai colocando no chat e, ao final, a gente abre os microfones para que a gente possa fazer uma troca de experiências, tá bom? Então, para começar a entender um pouquinho o que é, né? Como que é a aparência de um colaborador engajado? Coloque aí no chat, né? Como que ele se comporta, como que ele se apresenta. Compartilha conosco. Como é que você vê um colaborador engajado? Como é que é a aparência dele? Na parte superior da tela, temos o chat, onde vocês podem clicar, vai abrir uma lacuna, uma janela, que você pode escrever e colocar Enter. Aí a gente vai estar podendo ver o que você está escrevendo. Boa, o Edipo falou a apresentação como se fosse na entrevista, né? Aquela novo, né? Aquela Sempre, energia né? do começo. Maurício, Exatamente. empático, solícito, disposto. Enérgico, né? Isso, Tiago, interessado no resultado, né, Tiago? Isso é super importante. A Roberta, disposto. Exatamente, né? E uma observação bem importante, né? Como se fosse na entrevista. Então, como eu falei antes, o microcomportamento das pessoas, né? Ela vai se perdendo. E aí, perdão. E aí a gente percebe que se perdeu. Como resgatar isso? Agora, quando a gente fala em engajamento,
a gente tem que prestar muita atenção também no satisfeito, né? Porque aquele colaborador, ele se demonstra satisfeito. Mas será que ele realmente está engajado, né? Porque satisfação e engajamento, eles remetem à mesma coisa. Porque, mais que pareçam, existe uma diferença crucial entre as duas, né? E, claro, as mesmas são responsáveis pelo sucesso da organização, pelo sucesso ou pelo fracasso, né? Agora, satisfeito e engajado são, de fato, interligados. Mas existe uma pequena diferença, né, entre eles. O satisfeito é aquele bom colaborador que faz, que se compromete, que apresenta o resultado que a empresa pediu. O engajado, ele vai além do que a empresa pediu. O engajado, ele não vê o horário passar. O engajado, ele é o primeiro a dar uma sugestão, ele se envolve, né? Ele se envolve. E nós, como gestores, temos que estar muito atento entre o colaborador satisfeito e o engajado. Porque quando eu olho para o satisfeito, eu tenho que pensar assim, ó, o que eu vou fazer para deixar ele engajado de verdade, né? Porque quando nós, como gestores, percebemos ou olhamos satisfação e engajamento como a mesma coisa, podemos correr um risco lá na frente, né? Quem nunca teve uma surpresa assim? Ter um excelente colaborador e, de repente, ele pediu para sair da empresa. E você se pergunta por quê? Ele estava satisfeito, mas ele não estava engajado. Então, a liderança tem que estar muito atenta a esse comportamento, né? Porque o colaborador... Oi, alguém falar? Dani, Temos algum microfone aberto? Ok. Ok. Então, o líder, né? Nós, na posição de gestão e liderança, temos que estar muito atento, porque o colaborador é o nosso capital humano, né? Logo, ele está muito sujeito a variáveis externas, né? Que também pode interferir na nossa produtividade, né? Isso não quer dizer que a sua capacidade tenha diminuído. É por isso e a importância de se manter um olhar constante para o nível de engajamento da equipe, né? Porque satisfeito não é engajado, né? E o engajado pode, às vezes, não estar satisfeito. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas pensem num momento que você estava engajado com a empresa, mas insatisfeito com algumas situações. É isso que nós vamos ver nessa pesquisa que a Dale Carnegie fez, né? Inclusive, tem uma outra pesquisa que eu tenho anotado aqui, que é da Kelley Global Workforce da Intel, que fez uma pesquisa em 31 países e percebeu que 55% das pessoas buscavam outro emprego, mesmo se dizendo felizes e satisfeitos nas posições atuais. Então, temos que estar atentos a isso, a identificar que satisfação e engajamento podem estar interligados, mas não são a mesma coisa. Então, por que surgiu essa pesquisa que a nossa empresa, que a Dale Carnegie fez, para entender um pouquinho mais o engajamento? Nós somos uma empresa, a Dale Carnegie é uma organização que ela direciona o desenvolvimento das pessoas na dimensão do empoderamento, através de programas de resultado através do comportamento, né? E percebeu-se que as empresas estavam sempre, e ainda estamos, né, sempre na mesma busca do engajamento. Então, foi quando, dentro da Dale Carnegie, percebeu-se que, de que maneira ajudar os nossos clientes a manter um alto índice de engajamento. Foi então que a Dale Carnegie fez uma pesquisa
Isso foi em 2012, uma pesquisa para entender quais eram os fatores que mantinham o alto índice de engajamento nas empresas, nas corporações. E aí partimos pela definição do engajamento, que está ali, né? Dentro da nossa empresa, a nossa definição de engajamento é essa: é o compromisso emocional e intelectual, né, que os colaboradores têm, né, em demonstrar alta performance. Como ele se comporta antes, durante e após as ações dentro da empresa, né? Porque a gente sabe que os departamentos de RH, todas as empresas hoje têm pesquisas de clima organizacional, tem os KPIs de desempenho, de avaliação de performance, né? Então, isso a gente sabe que existe. Mas mesmo tendo tudo isso, a gente percebe que tem empresas que o engajamento, dependendo de alguns fatores, baixa, né? São as sutis mudanças, né? Por isso que essa pesquisa que foi feita com a Dale Carnegie e a MS Double Research dos Estados Unidos, eles pesquisaram os principais clientes que nós temos, tá? Foram pesquisados 2.500 colaboradores. E o propósito era entender o que mantém e o que impulsiona o engajamento. A análise dessas respostas mostrou-se para nós 3 grupos. O grupo dos engajados, que deu 29% das pessoas pesquisadas, o grupo dos parcialmente engajados, que foram 45%, e o grupo dos desengajados, eram em torno de 26%. Os engajados eram as pessoas mais comprometidas. Os parcialmente engajados, eles foram mais positivos em algumas respostas e hesitaram em outras. Já os desengajados, nas respostas da pesquisa, que vocês vão conhecer hoje, nós vamos mostrar para você quais foram as perguntas e como que foi compilado esses dados, né? Eles foram neutros ou eles eram negativos, né? E ouvir esses grupos distintos para entender o que causa, né? O que é que mantém. Então, saiu aí 3 fatores, né? 3 propulsores do engajamento. O primeiro deles, satisfação com a chefia imediata. Então, como assim? Bom, o meu gestor imediato, ele reconhece o meu trabalho, ele designa projetos a mim, ele faz um trabalho de mentoria comigo, ele dedica tempo real para mim, ele me ajuda no equilíbrio vida e trabalho, ele confia, eu sinto que ele confia em mim, lidera pelo exemplo, dar feedbacks constantes, além do que está na rotina do RH. Ele evita agendas escondidas, ele é claro, fornece recursos, se interessa como pessoa. Outro grupo, outro propulsor do engajamento é crença na liderança sênior. Eu não tenho contato com a presidência da empresa, com a diretoria da empresa, mas eu acredito que eles estão levando a empresa para um melhor caminho, né? Estão levando a nossa empresa para um rumo certo. Eles têm uma comunicação aberta conosco, com a equipe, com os colaboradores. E o terceiro propulsor do engajamento é a filosofia da empresa estar alinhada com os meus valores pessoais, né? A empresa se preocupa com a equipe, se preocupa com o bem-estar do colaborador, a empresa suporta e encoraja ações, né, para manter e melhorar a qualidade de vida do colaborador e da sua família, né? Ele contribui positivamente com ações para a comunidade, né? Então, esse é um dos fatores. Quando se olha para essa pesquisa e para esses dados,
e eu já passei por isso em alguns clientes atendendo, percebe-se por que nós, enquanto líderes, temos que olhar para esses 3 pontos. Porque aí entra aquilo que nós estávamos falando antes. Eu posso estar satisfeito, mas não engajado, ou engajado, porém não satisfeito. Então, eu atendi uma empresa que um colaborador, ele era engajado, mas ele não estava satisfeito, porque ele não tinha vínculo com o líder imediato dele, com o gestor imediato. Mas ele tinha orgulho da organização e acreditava na liderança sênior. Nesse momento, numa situação dessa, pensem, se fosse você o gestor imediato dessa pessoa, será que iria perceber que esse colaborador não tem afinidade com você? E será que todos ou teríamos a maturidade de remanejar esse colaborador? Sabemos que engajamento, ele está totalmente ligado às emoções das pessoas. Então, na experiência que eu tenho em atuar com treinamentos dentro da Dale Carnegie e com algumas empresas, conversando com colaboradores, conversando com gestores, percebe-se muito bem o quanto esses 3 propulsores do engajamento é de suma importância, porque eu posso estar com uma pessoa na minha equipe, ela não tem afinidade comigo e vai afetar o resultado final, porque ela está engajada com a minha empresa, porém não tem afinidade comigo. E o inverso também é verdadeiro. Eu não gosto muito de trabalhar nessa empresa, mas o meu gestor é tão bacana, ele é tão legal, que eu faço por ele. E eu já escutei isso. Eu atendi uma rede de farmácias, onde um colaborador falou para mim no intervalo de um dos programas assim: pelo Andrade, que era o gestor, pelo Andrade eu trabalho quase de graça. E eu perguntei, mas por quê? Disse, porque ele é um gestor bacana, e ele começou a me falar todos esses fatores. Ele me ouve, ele me respeita, eu me sinto parte, né? Então, ele estava engajado. E eu perguntei, e se o Andrade pedir para sair e convidar você para trabalhar na concorrência? Eu vou. Então, são 3 propulsores que nós, enquanto gestores, a gente precisa estar muito atento. Mas seguindo lá, né? Então, na opinião de vocês, por que o engajamento é importante? Tá fechado o teu áudio, Taína. Vamos lá, pessoal. Tá fechado o teu áudio, Taína. Abriu agora? Abriu. Ok, então vamos colocar no chat por que o engajamento do time é importante. Vamos escrever. Vamos participar. Vocês devem ter bastante experiência com isso, né? Vamos fazer trocas de experiências aqui. Vão surgir muitas ideias também na noite de hoje. Sabe, uma das coisas que a gente vê muito acontecer, né? Os gestores, a gente está sempre preocupado com o resultado. E muitas vezes nós precisamos vender mais, diminuir custos, preciso melhorar a minha atuação no mercado, e eu esqueço de olhar esse fator engajamento. Às vezes, eu só vou conseguir diminuir custos, não é só mudando o processo, mas é entendendo o quanto a minha equipe realmente está engajada nisso. Então, o engajamento é importante porque ele paga altos dividendos, né? Reduz turnover,
a pessoa que, quando nós estamos engajados, a gente consegue manter o time mais alinhado. A tendência de uma pessoa que pode vir a se desengajar é menor. Quando as pessoas estão engajadas, elas melhoram o clima organizacional, aumentando a produtividade, se sentem vitoriosas, né? Tem um espírito de equipe. Aí, com isso, as pessoas conseguem encarar desafios com mais entusiasmo, né? Melhora a imagem positiva da empresa, né, no mercado, aumenta o compromisso com a qualidade, né? Retém os talentos, enfim. Engajamento paga a conta, né? E uma das ações que nós temos de cálculos na organização é organizações com alto engajamento superam em mais de 202% a sua concorrência, né? Outro fator importante, o alto engajamento, ele dá um retorno de 19% maior para os seus acionistas. E, claro, colaboradores engajados têm uma redução de rotatividade, ficam mais tempo na organização. Por isso, que quando a gente olha para os 3 grupos, né, de pessoas, os 3 grupos que apareceram na nossa pesquisa, tá? Os totalmente engajados. Por que paga a conta ser engajado? Porque eles ficam mais tempo na organização, eles contribuem com a lucratividade da empresa, comprometem-se com a produtividade e com a qualidade. Os engajados, eles têm o senso de pertencimento muito aguçado, tá? Eles veem a empresa como deles, né? O vendedor engajado, ele melhora em 48% o faturamento dele e da empresa dele. Já os parcialmente engajados, eles se concentram em tarefas e não no resultado. O que eu preciso fazer? Ele vai lá e faz. Parcialmente engajado é o bom colaborador. É o bonzinho. Eu até brinco assim, é o Lineu, né? Esse é o parcialmente engajado. Ele quer que você diga o que tem que fazer. Sabe aquele colaborador que terminou o que você delegou para ele, ele fala, e agora? O que eu preciso fazer? E eles fazem, são pagos e vão para casa. Já os desengajados, eles conseguem semear a dúvida na empresa. Quando você vem com uma ação nova, ele não fala, ele fica quieto e nos bastidores ele começa a perguntar: será? O que tu acha? E aí ele começa a expressar uma desconfiança, né? Eles sabotam o processo, espalham a negatividade, né? E aí, o que acontece com nós, né, na área de gestão, quando a gente olha para o nosso resultado, está na pressão da empresa, pressão do mercado, precisa apresentar resultado no final do mês, do semestre, do trimestre, e aí nós, como gestores, ficamos patinando na operação, buscando todo o tempo melhorar o processo, aumentar o lucro, vender mais, diminuir o custo, e nós esquecemos de olhar para esse engajamento, que é o primeiro passo para toda e qualquer ação que a empresa vai fazer. Eu preciso fazer uma campanha de vendas? Ótimo. O quanto a minha equipe está engajada para isso? Eu preciso fazer uma mudança no processo para reduzir custos? O quanto a minha equipe está engajada? Porque a minha equipe, às vezes, ela não chega onde eu quero, não porque eu não dou recursos, mas é porque ela não está engajada. E aí eu, enquanto gestor, fico olhando para outros fatores. Então, levar a equipe a entender para acreditar. Eu penso sempre dessa forma, né? A equipe Mirta, precisa entender para acreditar. Fala, Taína.
A Roberta fez um comentário muito legal. Acredito que seja como um time de futebol. Quando tudo está alinhado e engajado, as coisas têm mais resultados. Para o líder, isso é importante, pois a equipe trabalha no mesmo propósito. Perfeito, Roberta. E é exatamente isso. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando o time perde o campeonato, o técnico é o primeiro que vai à baila, não é? Sim. Então, nós, enquanto gestores, temos que ter esse olhar, né? Buscar entender um pouquinho mais como que eu posso fazer com que a minha equipe mantenha esse alto índice de engajamento para melhorar os meus resultados. E quando eu tenho no meu time, que depois vocês vão receber as perguntas para que vocês façam isso dentro da empresa de vocês, com as equipes de vocês, né? É bem desafiador que nós, né, que nós dedicamos mais tempo olhando para esse processo do engajamento, né? Porque o que é mais fácil? Quando eu tenho ali três grupos, né? Os engajados, os parcialmente engajados e os desengajados. Eu tenho esses três grupos no meu time. Qual deles é mais fácil trabalhar? É o engajado. Mas entre o parcialmente engajado e o desengajado, com quem que eu tenho que dedicar mais tempo? Para quem eu tenho que delegar mais ações? Quem é que eu preciso envolver mais? Na opinião de vocês? O desengajado ou o parcialmente engajado? Podem abrir os microfones e trocar ideia aqui. É uma pergunta que eu também estou fazendo para vocês. Quem for abrir o microfone, fala o nome e de qual cidade está falando. Boa noite. Quem Boa fala é noite. Édipo, sou de Arapiraca, Alagoas. Na minha opinião, a energia aí, eu particularmente como líder, né? Eu investiria a energia nos desengajados, para que a gente pudesse equalizar o time. A primeira leva de concentração de energia, eu concentraria minhas energias nos desengajados. Bacana, obrigada pela contribuição, Édipo. Alguém pensa diferente? Gostaria de contribuir? Olha só, o que o Ed falou faz muito sentido. Mas quando nós temos, a gente sabe que o líder é estratégico, né? Eu posso dividir meu tempo. Eu vou fazer uma ação com os desengajados e outra ação com o parcialmente. Porque levar o parcialmente engajado a se tornar um totalmente engajado é mais fácil. O caminho é um pouco mais curto, né? Então, não existe o certo e errado. É exatamente como o Ed falou. Cada gestor, cada líder, ele vai ter o seu olhar. Se eu acredito que eu vou gastar mais energia nesse momento, mas eu vou ganhar lá na frente, tá certo também, né? O nosso desafio é ter esse olhar, entender quem no nosso time é engajado, quem é satisfeito e quem é desengajado, né? Então, esse olhar, manter esse olhar constante. Por que isso é importante, né? Porque o que a gente percebeu que foi o destaque nessa pesquisa? Que colaboradores com baixa confiança para responder objeções de clientes apresentavam níveis mais baixos de engajamento. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui tem time de vendas? Muitas vezes o cliente diz assim, nossa, esse produto está muito caro. O concorrente de vocês faz melhor. O vendedor não tem confiança, não está autoconfiante o suficiente para defender o seu produto. Aí ele diz o quê? Pois é, não posso fazer nada. Eu já vivenciei isso, já testei isso, de perguntar para um vendedor, nossa, mas que caro isso.
é o mercado, né? É a concorrência que eleva os preços. Eles dão justificativas. Eles não se sentem autoconfiantes em argumentar o valor do trabalho deles, do processo. Então, eles jogam a culpa em outras pessoas. Quando eu tenho pessoas assim com baixa confiança de posicionamento, eu tenho que fazer ações para que essas pessoas elevem a autoconfiança e consigam se posicionar de uma forma diferente com o cliente. Outro destaque da pesquisa é que o engajamento aumenta durante os primeiros 5 anos e, em seguida, ele vai diminuindo ou ele estagna, né? E dentro desse dado também tem outra informação. Quando a pessoa não vê perspectiva de crescimento, a tendência é diminuir o índice de engajamento. Eu estava trabalhando até o momento com uma empresa onde eu perguntei para um dos colaboradores qual que seria o próximo nível dele na empresa. E ele disse que não tinha, e que ele sabia que o tempo dele naquela empresa estava contado. Aí eu fiquei pensando, o quanto será que essa pessoa está engajada? Não está. Ela está satisfeita, porque ela sabe que muito em breve ela vai ter que, se ela quer mais, ganhar mais, crescer, ela precisa buscar outras coisas. Então, isso também tem um fator direto, né? Influência direta no engajamento. E as pessoas entusiasmadas conseguem colocar mais esforço no trabalho que elas executam, né? Impactando no resultado final, no resultado da organização, no sucesso da empresa. E aí vem a questão das emoções, né? Percebeu-se também que que os gestores precisam ter ações que impactam diretamente no estado emocional das pessoas, porque engajar, satisfazer é um estado. Eu estou engajado, eu estou satisfeito. Mas para eu ser, eu preciso ir mais além, né? E aí é o papel do bom gestor, né? Que daí já tem uma frase que nós colocamos aí para lembrar que o bom gestor faz com que as pessoas se sintam, se sintam valorizadas. E isso sim leva ao entusiasmo, né? Confiança, vigor, inspiração. E por sua vez, lá no final, engajamento. Né? Porque quando nós falamos em entusiasmo e motivação, a gente sabe que existem grandes diferenças. Por isso que nós temos aqui, ó, os níveis de engajamento. E todos nós passamos por esses níveis de engajamento. Quem nunca se sentiu desmotivado? Quem nunca se sentiu chateado com algumas situações? Isso é normal, é inerente do ser humano, né? Só que como as emoções elas estão diretamente vinculadas ao meu nível de entusiasmo e de engajamento, então percebeu-se que a gente precisa entender o passo a passo disso, né? E o passo a passo é isso aqui, né? A primeira coisa, o colaborador, quando você contrata alguém, ou quando nós começamos a trabalhar numa empresa ou num time novo, qual é a primeira sensação nossa? É de valor. Fui contratado, fui promovido, né? Fui valorizado, me delegaram mais responsabilidades. Então, eu me sinto valorizado. E como o Édipo falou antes, ele iria investir tempo nos desengajados. Então, tá aqui. Eu pego uma pessoa desengajada e eu vou trabalhar ela. Fazendo o quê? Fazendo com que ela se sinta valorizada. Que ela se sinta importante, que ela se sinta parte da equipe. Aí eu vou levar ela para um segundo nível, aonde ela se sente envolvida.
Isso é parecido até às vezes com relacionamento, né? Pá, agora eu estou envolvida, não é bem assim voltar para trás. Então, o que a gente faz? A gente ativa o nosso entusiasmo, que não é a nossa motivação, porque entusiasmo vai muito além, né? Entusiasmo é fazer aquilo que precisa ser feito. Entusiasmo é de dentro para fora. E aí eu vou para um terceiro nível de engajamento, né? Quando eu estou envolvido, né? Eu passo a me sentir entusiasmado. E é aqui que as emoções começam a interferir, né? Que ações eu tenho que fazer para me sentir valorizado? Quando eu me sinto valorizado, eu passo a confiar. Eu me sinto mais envolvido e eu passo a confiar em mim e no meu gestor. Aqui o meu gestor e a minha empresa e o grupo todo tem que fazer ações para que eu me sinta inspirado, entusiasmado, para que eu mantenha meu nível de energia lá em cima. E aí, sentir-se extremamente entusiasmado. Aí o meu entusiasmo, é difícil fazer, mas eu vou lá e faço. Né? Como tem aquela frase, né, que diz assim, a frase diz assim, tá ruim, tá difícil, ou tá com dor, vai e faça. Mesmo assim, como a Kelvin usou no início, né? Não sabendo que era possível, ele foi lá e fez. Porque o nível de entusiasmo é tão forte que você não consegue mais olhar os pontos negativos. E aí você está engajado com isso. E quando você está engajado, você se sente responsável pelo retorno operacional do teu negócio, do teu departamento. É quando as pessoas olham o departamento como seu, olham para a empresa como sua. E aí sim, vem a nossa responsabilidade como gestor, de entender como eu faço isso. Mirta, nós estávamos estudando e falamos sobre a motivação, né, e o entusiasmo. E motivação passa, mas o que faz com que eles façam, mesmo quando eles não estão 100%, é o entusiasmo. E o papel do gestor também é tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, né, Mirta, que nós estávamos conversando, que é o princípio da Dale Carnegie. Mas é ser verdadeiro mesmo, porque o mundo está cheio de fake, né? E eles percebem, eles são sensíveis. Quando eles falam assim, estou percebendo que isso não está sendo de verdade. Então, o nosso trabalho também é se interessar verdadeiramente por eles. Porque até aqui, pessoal, do desengajado até o parcialmente engajado, você tem um tipo de ação. Agora, quando você tem a pessoa parcialmente engajada, e para levar ela a um alto índice de engajamento, são outras ações. Né? Porque, como a Taina falou, hoje as pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais atentas. Né? Foi aí, então, né, que a Dale Carnegie percebeu com todas essas informações e que ações fazer, né? Como que nós podemos melhorar esse engajamento do colaborador? Aí foram as ações para os 3 grupos, né? Então, se eu preciso aumentar o engajamento em direção à liderança sênior, o que a liderança sênior precisa fazer? Né? Que tipo de comportamento, que ações? E está aqui, uma delas, comunicar-se abertamente. Né? Quando as pessoas não sabem a direção, eu comecei a trabalhar numa empresa, mas qual é o meu próximo nível? Será que eu posso chegar a gerente? Será que eu posso? Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa, ela disse, não, eu ganho pouco, mas eu vou me tornar sócia. Então, ela sabe aonde ela vai chegar, né? Quando o superior pede a colaboração do time, mostra que ele dá a importância às pessoas. Conquistar a confiança de todos, né? O ponto 4, né? Não criticar. Né? Não criticar o time, de um modo geral, não criticar as pessoas. Sorrir. Existe, às vezes, algumas pessoas que estão numa posição de liderança que acham que sorrir para as pessoas é dar muita liberdade. Não, é importante sorrir. Mostrar respeito,
desenvolver trabalho em equipe, fornecer recursos, né? E, principalmente, cumprir com a palavra. Aí tem o segundo grupo, satisfação com a chefia imediata. Aí que, aqui, dentro de um dos programas que a Dale Carnegie trabalha, são princípios de relações humanas. E esse que está no primeiro, torne-se interessado. Dale Carnegie dizia assim, e ele fala muito no livro dele, Como Fazer Amigos. Você pode fazer mais amigos em 2 dias do que em anos, apenas se interessando verdadeiramente pelas pessoas. Faça perguntas, né? Perguntas de interesse, perguntas para conhecer, né? Perguntas para entender, né? Entender o porquê das pessoas. Seja um bom ouvinte, delegue poder e encoraje as pessoas a fazer o que precisa ser feito, né? Quando um colaborador toma uma decisão e que essa decisão é positiva e que pode vir a agregar, apoie, construa junto com ele, né? Aprecie com sinceridade os pontos positivos das pessoas, né? Compartilhe o sucesso pessoal das pessoas. É importante. Dá senso de pertencimento, né? Esse fator é importante, discutir com as pessoas a carreira delas, saber o que elas esperam do futuro, por que elas estão ali. A gente sabe, na entrevista de emprego tem, né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí a pessoa pesquisou na internet todos os fatores, ela conhece, ela sabe, mas quando ela entra, ela percebe que tem que dar um pouquinho mais, que tem que ir mais além. Então, discutir com ela o direcionamento da carreira e mostrar que nem tudo é flores, mas que você, enquanto gestor, está aí para apoiar, né? E apoiar esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. É papel do gestor imediato. Tá? Orgulho da organização. Instaurar o senso de propósito. Por que eu trabalho nessa empresa? Né? Essa empresa tem valores ligados aos meus. Usar contribuição de colaboradores, né? Então, empresas que fazem ações na comunidade, criam uma boa reputação, né? E o que está ali, apele para os mais nobres motivos, né? Quando a empresa precisa fazer uma ação, tem que deixar claro o porquê, e isso tem que ter valor. Hoje as pessoas, elas estão, como a gente falou antes, né? Elas estão mais atentas. Não pode ser apenas por marketing ou para elevar o nome de uma forma que a empresa vai ser lembrada, mas é porque ela será lembrada, né? A empresa como um todo precisa mostrar que se importa com as pessoas, né? Ela precisa celebrar a diversidade, compartilhar os sucessos, ir além das expectativas das pessoas, né? E, claro, devolver à comunidade, porque as pessoas se sentem parte. E quando uma empresa se instala numa comunidade, ela é parte disso. E as pessoas querem que ela se sinta parte disso, né? E as pessoas querem construir com elas. Por isso que nós temos aqui um passo a passo desse engajamento, né? O primeiro passo desse engajamento, né? Criar uma cultura que encoraje, né, o engajamento. Que ações a minha empresa pode fazer? Ou, se a minha empresa não faz, o meu time, eu enquanto gestor, que ações eu posso fazer para encorajar o meu time a ser mais engajado? Meça periodicamente o engajamento. Nós sabemos, já falei no início, né? As empresas têm hoje como medir isso. Mas nessa mensuração, nós esquecemos do microcomportamento. Então, engajamento é um olhar do dia a dia. É olhar o pequeno comportamento aquele pequeno desvio e entender o porquê que ele está acontecendo, né? Então, não é só medir com clima de
pesquisa de clima organizacional. Nem sempre o clima organizacional revela o verdadeiro índice de engajamento das equipes. O terceiro é desenvolva planos de ação para enfrentar o desengajamento, né? Envolva as pessoas, né? O que pode melhorar através delas. Mantenha os gerentes responsáveis pelo melhoramento. A gente sabe, né? Eu sempre falo que a posição mais desafiadora é o intermediário, é o gestor que está entre a presidência da empresa e a liderança de times, né? Porque, além de todo o resultado, ele também tem que olhar para as pessoas. Há pouco tempo, conversando com um gestor, e ele me falando que ele estava com um desafio no time dele e que ele ia conversar com o RH, para o pessoal do RH resolver isso aí. E aí eu fiquei pensando, né, tá, mas e o seu papel como gestor, né? Porque se você é líder de uma equipe, é como o pai, né? A gente não terceiriza a educação dos filhos. Por que terceirizaríamos, né, o engajamento do meu time que trabalha comigo? E o quinto ponto, reconheça e recompense o progresso. Quando a gente fala nessa recompensa, nem sempre é dinheiro, né? Mas é sentimento. Sentir-se parte, sentir-se reconhecido, envolvido com as ações. Isso sim é olhar para as pessoas, porque elas não querem só dinheiro. A gente sabe que o fator salarial não é o que mais mantém pessoas em uma empresa, e sim o quanto ela se sente lá, como ela se sente. Elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio. Exatamente. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Esquecemos Sim. de elogiar as pessoas. A pequena ação. Sim. E aquela história, né? Quando as pessoas olham e dizem assim, eu vou... final do mês tem reunião de avaliação, de feedback. Né? Até lá, mas por que eu não faço diariamente uma pequena ação em direção ao meu colaborador? Porque eu tenho que estar sempre olhando para o próximo passo, né? Para desenvolver o engajamento das pessoas, né? Como nós sabemos, né, que o engajamento é um compromisso emocional e intelectual, ele tem vínculo emocional, ele acontece a partir de como as pessoas se sentem. Eu me sinto engajado, eu me torno motivado, eu tô totalmente envolvido, então eu tenho que criar práticas para isso. E nós sabemos que todas as empresas já têm. Então, a partir do que eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram insights, quais são as práticas organizacionais que nós podemos fazer para encorajar o engajamento? Vamos trocar ideias aqui. Quem aqui, durante essa atividade, já teve uma ideia que vai implementar na empresa? Alguém teve alguma ideia que quer compartilhar conosco? E a gente sabe, né, que engajamento é um tema quente, porque a tendência, como o mercado e o mundo ali fora, a cobrança está muito alta, a tendência das pessoas se desengajarem é muito fácil. É muito fácil. Eu até estava lendo uma pesquisa que estava na Você RH, claro que ela é do ano passado, foi exatamente um ano, foi de 30 de julho de 2021, tá? Que ela fala que o nível de engajamento cai pelo mundo, né? E os líderes são os culpados. Aí eu comecei a ler um pouquinho mais, né? A pesquisa quem fez foi uma consultoria chamada ADP, pesquisou mais de 27 mil pessoas em 25 países, né? O primeiro estudo foi feito em 2018 e 17
17% se consideravam engajados. 27 mil pessoas, 25 países, 17% apenas se consideravam engajados. Em 2021 foi feita a mesma pesquisa e percebeu-se que caiu para 16%. E isso era fator de estado emocional. E aí, por que o título dessa reportagem fala assim, ó, que o nível de engajamento cai pelo mundo e os líderes são os culpados? Na nossa empresa tem um diretor que ele sempre fala assim, tudo o que acontece é culpa do líder. E aí, às vezes, a gente tenta se defender, né? Não, não é bem assim. Mas o que foi? Qual foi a ação que eu fiz? Qual foi a minha prática em direção às pessoas? Né? Então, nós, como líderes, precisamos estar atentos todos os dias. Esse olhar do engajamento, ele precisa ser uma constante. Édipo, pode falar. Sim. Sim, verdade. Eu estava escutando, né, evidentemente, você vai surgindo assim, várias ideias na sua cabeça, porque aqui no subsegmento surgiu estudar concessionária Volkswagen, nós somos 3 concessionárias, um raio de 60 quilômetros uma da outra, e a gente viveu a pandemia, foi um momento muito difícil e desafiador, né? E o ponto de acompanhamento emocional, habilidades de feedback aprimoradas, foi algo que nós viramos meio que especialistas, porque assim, um gestor que manteve a sua equipe emocionalmente estável, apoiou, ele precisou aprimorar essa habilidade, se desenvolver nessa habilidade muito, porque a pandemia mexeu muito com o lado psicológico de todos os, vamos poder, todos os réguas da empresa, do mais alto nível até o pessoal da ponta, porque, de fato, passar pela pandemia foi algo marcante, mas você imagine com diversos fatores de resultados, de indicadores, de metas, de incertezas sobre o futuro. A gente passou por várias fases. Então, assim, a parte emocional, para mim, no meu caso, tá? É algo que eu valorizo muito e o clima organizacional, para mim, é um ponto-chave para que você possa enfrentar os desafios do dia a dia, porque a gente sabe que nós temos resultados, mas os desafios são diários. É verdade, e é exatamente isso. E o gestor, ele tem que estar todo momento, ele tem que estar atento no clima organizacional da empresa, além daquele questionário que a gente faz. É naquela pequena conversa do cafezinho que o gestor tem que tirar um tempinho para ir ali, e aquele pequeno, sabe, aquele bom dia quando o colaborador chega, é entender isso. E aí nós vamos ver agora aqui, ó, as práticas para encorajar esse engajamento, tá? O meu slide travou aqui. Suelen, você consegue passar para nós, por favor? Isso, muito obrigada, tá? Então, aquilo que o Édipo acabou de falar, né? Reportar o feedback. Né? A gente sempre fala, né? A importância do feedback. Mas a questão está em como dar esse feedback, né? De que maneira? Porque muitas vezes as pessoas olham para o feedback apenas para corrigir erros. Mas o feedback, ele tem que para levar a pessoa ao avanço. Então, de que maneira fazer, né? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, tem várias passagens que ele conta exemplos de como alguns gestores fizeram isso de uma forma bem assertiva. Outro ponto é o reconhecimento, né? Eu preciso reconhecer o meu colaborador como pessoa, não olhar para ele, como diz a frase de Dale Carnegie, pessoa de valor com habilidades, e não apenas reconhecer as habilidades, mas é o conjunto. Eu podia pontuar acredito que uma prática que eu faço, só jogo rápido, claro, sobre feedback, e assim, e isso até para mim mesmo, para eu poder compreender se
o objetivo do feedback está sendo alcançado. Nós sabemos que a sensibilidade está alta e o feedback, muitas vezes, o feedback tem que ser personalizado ao tipo da pessoa, perfil, situação, momento. A gente compreende isso. E é algo que não é fácil. Feedback é fácil falar, mas na prática, você enfrentar ele dia a dia com questões emocionais, níveis culturais, uma série de fatores. E uma coisa que eu faço, eu sempre fomento o ensinamento de todos os níveis, é a habilidade da gente se autocriticar. Eu antes dessa reunião aqui, eu tinha um feedback para dar para um colaborador, anotei aqui. Ele voltou antes de eu dar o feedback. Olha como uma coisa é interessante. E ele mesmo reconheceu. Poxa, eu vim aqui reconhecer que realmente nesse fato aqui eu fui egoísta nesse ponto, eu poderia ter agido dessa forma. Eu não critiquei, eu apenas elogiei, agradeci, parabenizei pelo reconhecimento. Então, assim, aconteceu ao vivo, é a sincronicidade do universo, né? A gente acabou de acontecer, só isso que eu queria pontuar com todos vocês. Fantástico, fantástico, Edipo. Depois a gente fica com o contato de vocês. Eu posso mandar um material bem interessante sobre feedbacks. E tem uma outra metodologia que dentro da Dale Carnegie que a gente usa, que chama Feed Forward, que é a partir daqui como que eu levo ele adiante. Então, é bem interessante, né? E outro terceiro ponto que nós estamos falando aí sobre o programa de comprometimento, será que os valores das pessoas que trabalham estão integrados à nossa missão? Né? Eu preciso integrar. E aqui, quando a gente fala de valores, nós, como líderes, temos que ter muito cuidado. Porque se eu vou solicitar para um colaborador fazer algo que não está de acordo com os valores dele, é desengajamento na certa, né? Então, nós temos que estar muito atento, integrar os valores das pessoas com a missão da nossa empresa, para saber que eu estou na empresa certa, né? Como líder, preparar, treinar, dar tempo para desenvolver as pessoas, né? Quanto tempo eu tenho? Então, muitas vezes o gestor, ele se ocupa muito em tarefas e esquece e fica um tempo muito curto para treinar, para desenvolver a equipe, né? Então, eu preciso dar mais tempo para afiar o machado com as pessoas, para que elas saiam depois para o front mais afiadas. É de minha responsabilidade, né? Inclusão para uma equipe coesa. Conseguir perceber quem está destoando, né? Quem que você precisa puxar para mais perto. Orgulho em recomendar produtos da empresa, né? Eu preciso, se a teu colaborador não tem orgulho de falar da sua empresa, do seu produto, eu preciso fortalecer isso, né? E orgulho quando a organização é reconhecida por excelência. Então, a gente preza muito isso, as pessoas prezam isso, né? Então, esse é um grande desafio. E aqui, então, pessoal, a Taína vai conduzir com vocês para vocês entenderem um pouquinho como que nós, da Dale Carnegie, fizemos essa pesquisa para os nossos clientes, para, a partir disso, levar para eles um trabalho de fortalecimento de engajamento, tá? Esse foi um questionário, esse questionário tem informações, mas depois a gente vai passar mais para vocês. Taína, está contigo. Agora é a hora da verdade, né, Mirta? Vamos saber se quem está aqui hoje participando com a gente vai ter a experiência de fazer a pesquisa para sentir como que está o seu nível de engajamento. E depois a gente vai estar passando para a empresa de vocês esse questionário, mas é importante que vocês experimentem fazer. Então, como que vai funcionar? Na tela de vocês está a pesquisa, são as perguntas, mas eu vou estar lendo para vocês, ok? E vocês vão classificar de 1 a 5, onde o 5 é concordo completamente, o 4 concordo em partes, 3 nem concordo nem discordo, 2 discordo de alguma parte e 1 discordo completamente. Eu não vou ficar lendo toda hora o 5, concordo completamente, para vocês ganharem velocidade. Então, eu leio a frase e vocês classificam de 1 a 5. Por isso que eu falei de papel e caneta, para que vocês possam anotar a numeração e depois vamos fazer a soma de quantos 1
quanto os 2, quanto os 3, quanto os 4, quanto os 5. Ok? Posso começar? Todos prontos? Então, vamos lá. A primeira é: acredito que os líderes sêniores estão conduzindo a organização na direção certa. Acredito que os líderes sêniores estão conduzindo a organização na direção certa. Classifiquem de 1 a 5 e vão anotando. 2, confio na habilidade de liderança da administração sênior. Confio na habilidade de liderança da administração sênior. Classifiquem. 3, minha organização encoraja a comunicação aberta. Minha organização encoraja a comunicação aberta. Ok? Estou indo muito rápido. Se tiver, coloca uma carinha aí, bravo, da reação, dos emotions. 4, estou satisfeito com a colaboração que dou em decisões que afetam o meu trabalho. Estou satisfeito com a colaboração que dou em decisões que afetam o meu trabalho. 5, confio na habilidade de liderança de meu superior imediato. Confio na habilidade de liderança do meu superior imediato. 6, confio em meu superior imediato. 6, confio em meu superior imediato. 7, meu superior imediato é um bom exemplo. Meu superior imediato é um bom exemplo. 8, meu superior imediato me trata com respeito. Meu superior imediato me trata com respeito. 9, meu superior imediato se comunica abertamente. Meu superior imediato se comunica abertamente. Próxima. Meu superior imediato reconhece minhas contribuições. Meu superior imediato reconhece minhas contribuições. Meu superior imediato se interessa por mim como pessoa. Meu superior imediato se interessa por mim como pessoa. 12. Aprendo muito com o meu superior imediato. Aprendo muito com o meu superior imediato. 13. Tenho a resposta e o encorajamento de que preciso para melhorar minha performance no trabalho. Tenho a resposta e o encorajamento de que preciso para melhorar minha performance no trabalho. 14. Meu superior imediato se importa com minha vida pessoal e o efeito que ela tem em meu trabalho. Meu superior imediato se importa com minha vida pessoal e o efeito que ela tem em meu trabalho. 15. A filosofia da corporação reflete meus próprios valores. A filosofia da corporação reflete meus próprios valores. 16. Acredito que todos os colaboradores são tratados com respeito. Acredito que todos os colaboradores são tratados com respeito. 17. A organização se importa como me sinto. A organização se importa como me sinto. 18. Minha saúde e bem-estar são apoiados e encorajados. Minha saúde e meu bem-estar são apoiados e encorajados. 19. Sinto o orgulho das contribuições que minha organização faz na comunidade. Sinto orgulho das contribuições que minha organização faz na comunidade. 20. Anseio a hora de ir trabalhar. Anseio a hora de ir trabalhar. 21. Estou disposto a me esforçar para o sucesso da organização. Estou disposto a me esforçar para o sucesso da organização. E 22. Sinto vigor em ir trabalhar. Sinto vigor em ir trabalhar. Agora, uns minutinhos para que vocês possam, então, somar. Na hora que vocês foram anotando. Quantos número 1 vocês anotaram?
Nessa tabelinha aqui tá pequenininha, mas quantos 1? Somem. Quantos 2? 3, 4 e 5 e somem novamente. Isso, Mirta, pode deixar, Su, pode deixar esse slide para que a gente possa fazer, então, a soma, o resultado, e aí, então, a Mirta vai estar falando sobre a numeração. Quem for conseguindo somar, já coloca lá uma cara de feliz, para que a gente possa saber que vocês somaram. Possam também abrir o microfone, de repente, da emoção, que você descobriu que você está totalmente engajado, compartilhar conosco. E essa pesquisa os seus colaboradores farão. Por isso que era legal vocês sentirem como preencher essas perguntas. Isso, eles vão responder. Vocês podem imaginar o que eles vão responder? Eu acredito que aqui está todo mundo totalmente engajado, né? Sim. Porque a gente sabe o quanto os líderes de equipe se doam para conseguir melhorar os seus resultados. Olha, que legal. O Beto. Beto, eu não vou soletrar seu sobrenome, não vou nem me arriscar e errar, mas engajado totalmente. O Matheus deu 107, gostou do resultado. Parabéns. A Roberta, 90, acima de 90, né? Muito bom. É o que você falou, Mirta. A equipe aqui está com sangue nos olhos, como dizia, né? Como diz. Bacana, pessoal. Então, vocês podem aplicar essa pesquisa com... vocês podem aplicar essa pesquisa com a equipe de vocês. Então, o pessoal da Falcone preparou, né? A Kelvin e a equipe dela preparou aí 2 opções para vocês aplicarem. Uma, você pode utilizar esse QR Code para compartilhar com os colaboradores da sua empresa. E aí a gente pode consolidar esses resultados e vou enviar para vocês até o dia 1º de agosto, tá? Outra forma, você pode utilizar esse link que está aí, que a Taína também vai Acabei de colocar. Isso. no chat, para que vocês compartilhem essa pesquisa do Forms com a equipe de vocês, não vai aparecer nome, enfim. E aí você pode, a partir disso, construir ações junto com os outros líderes para que vocês possam melhorar ainda mais o engajamento da equipe de vocês. Legal. E até dia 22 de julho é uma data ideal, legal, para que a gente possa fazer a consolidação dos dados. Alessandro, faz sim a pesquisa, o Alessandro está colocando aqui no chat que ele vai fazer a pesquisa na empresa dele, muito legal, né? Vocês vão gostar bastante. E também, é claro, a gente vai passar esse material para vocês. E a Dale Carnegie tem também um outro material que eu já enviei, né? Que é enviar. Aquele arquivo, né? Sim, vai junto. Amanhã, até acho que foi a Roberta que pediu assim: volta um slide que eu perdi, não anotei tudo. A Roberta pediu. Podem ficar todos tranquilos que todos que se inscreveram, né, no nosso webinar, amanhã receberão tanto esse material, todo esse PDF completo, como um outro material que a Mirta preparou, né, para enviar para vocês. E também a nossa pesquisa de satisfação e o vídeo, o link do vídeo também, para quem de repente não conseguiu assistir tudo. Eu vi que algumas pessoas tiveram compromisso, tiveram que sair aqui e agradeceram, e podem assistir o finalzinho também. É isso, pessoal. Foi um imenso prazer. Kelvin, muito obrigado. E foi um prazer estar com vocês, falar um pouquinho da nossa experiência da Dale Carnegie com o engajamento, e espero ter contribuído, né, com insights. Agradeço vocês e com certeza a gente sempre aprende um pouquinho quando ensina. Então, o nosso desafio é isso, melhorar cada dia mais enquanto pessoa, enquanto gestores e enquanto colega, porque assim é que somos, né? Somos todos colegas. Muito obrigada. Vocês vão ter aqui meus contatos, tá? Perdão. Kelvin, perdão. Ficamos para conversar um pouquinho, né? Interagir. Não, só agradeci, só. Se alguém quiser fazer alguma consideração, pode abrir o microfone, poder falar. Gostaríamos
de ouvi-los. Ah, bacana. Não, eu só queria agradecer, porque eu, de fato, eu gosto muito do tema, tá? Liderar sempre partindo do ponto inicial, pessoas, tá? Pessoas antes de resultados. Para mim, particularmente, que é concessionárias, veículos, no momento, vocês sabem que é muito desafiador, e nós vimos colhendo frutos, atingindo alguns resultados, e certamente, sem dúvida alguma, é pela entrega das pessoas, porque de fato elas não estão ali, elas fazem parte daquilo. Então, para mim, a habilidade que eu gosto, tenho prazer, tenho satisfação, faço testes diariamente, sempre no ponto e no quesito pessoas. Eu acredito veementemente que é através do relacionamento com as pessoas, desse viés de você acreditar, de você compartilhar, estar lado a lado com ela, nas conquistas pessoais, você como líder ter orgulho de ver o seu colaborador comprando aquela casa que ele sonhou há 2 anos atrás, comprando o veículo que ele sonhou há 1 ano e meio atrás. Então, assim, tudo isso marca a sua vida como gestor, como líder, e faz com que você trabalhe por, de fato, propósito. Você começa a entender um pouco mais, não só números, resultados, porque, de fato, isso é muito, eu posso falar, vago. Porque trabalhar na área comercial, trazer um time engajado, estar engajado para poder engajar seu time, é um desafio diário, não é semanal, não é quinzenal, é diário. Então, muito obrigado, foi muito bacana o conteúdo. Assim, vários insights, várias anotações aqui para a gente poder desenvolver testes, e fica aguardando os slides que eu vou desenvolver isso com os outros gestores que não tiveram a oportunidade de participar porque estão na mentoria. Obrigadão. Ok. Qualquer coisa que podemos contribuir também, vão ficar com os meus contatos, né? E é como você diz. E daí o Carnegie já dizia, né? Ao lidar com pessoas, não esqueçam que você lida com seres emocionais, né? Então, mais alguém gostaria de contribuir, de falar, algum insight? O Edipo estava falando de Alagoas, mais alguém de longe, assim, de São Paulo? Vamos ver quem ganha de distância do Edipo. Vamos abrir o microfone. Gostei da habilidade da Tainá, da técnica. Ai, essa sou eu. Legal. Então, Kélvia. Pessoal, eu espero assim que a noite tenha sido inspiradora, né? Que todos voltem aí amanhã para o seu trabalho com realmente insights, né? Esse tema realmente é muito gostoso. Queria super agradecer aqui a Mirta e a Taína. Muito obrigada, né? A gente tem uma parceria com a Dale Carnegie e estamos assim muito felizes por terem aceito esse convite de participar desse webinar. Foi muito rico, né? E agradecer a todos vocês que estão participando e que contribuíram com experiências, com trocas. Esse é o objetivo, né, da Meet Falcone, a gente fazer cada vez mais trocas, né, entre os nossos clientes, né? E é muito gostoso ver que todos, né, têm às vezes as mesmas dores, os mesmos desafios e que a gente pode se autoajudar, né? Então, esses momentos, a intenção é que a gente, de fato, promova esses momentos de interação e que a gente troque experiências e nos ajudem, né? Então, eu queria convidar vocês para responder, né, a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente cada vez mais melhore, né, e vocês possam sugerir também temas de interesse para a gente promover aqui, né? Todo mês a gente está promovendo um webinar e ele é um webinar exclusivo para clientes, então assim, a gente pode ficar bem tranquilo aqui, né? Que estão todos em casa. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.